pode ter cometido um erro. O jogador foi expulso 2 rodadas antes contra o Bahia, cumpriu suspensão automática diante da Ponte Preta e na sexta-feira, antes da partida contra o Grêmio, recebeu uma suspensão de 2 jogos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A Portuguesa está apoiada no artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz o seguinte: a decisão produzirá efeitos imediatos, salvo na hipótese de decisão condenatória, cujos efeitos serão a partir do dia seguinte. Para a Lusa, o dia seguinte seria a segunda-feira, próximo dia útil. A Portuguesa está no todos os prazos ainda de recurso. Nós estamos com os prazos fluindo ainda para que nós possamos entrar ainda com recursos para transformar a pena em pena alternativa, medida socioeducativa. A Portuguesa cumpre o que está aqui, na lei, de forma sistemática, de forma correta. Agora, o lado político de quem está acostumado descer no campo e subir no tapetão, isso sim nos preocupa. A Portuguesa perderia 4 pontos, 3 por descumprir a decisão do STJD e mais 1 conquistado na partida contra o Grêmio. Assim, o time paulista seria rebaixado e o Fluminense salvo. Existem leis e leis precisam ser cumpridas. Nós não podemos discriminar um grande que é beneficiado por uma lei, como não podemos culpar ou tentar proteger um pequeno que vai contra a lei. O tapetão ainda pode derrubar o Flamengo. O rubro-negro vive uma situação parecida por ter escalado o lateral André Santos na partida contra o Cruzeiro. Ele também foi julgado na última sexta-feira pela expulsão na final da Copa do Brasil. Por serem competições diferentes, o jogador atuou normalmente. O Flamengo perderia 4 pontos, o que faria descer, mas não ser rebaixado. O problema é que o Vasco também quer ganhar 3 pontos nesse tapetão. O clube pede a anulação da partida contra o Atlético Paranaense, marcada pela violência na arquibancada. A alegação é que a regra permite que uma partida fique paralisada por até 1 hora, e no caso de Joinville, foi 1 hora e 16 minutos de interrupção. Se Fluminense e Vasco conseguirem o que querem nos tribunais, Náutico e Ponte Preta terão no ano que vem a companhia de Portuguesa e Flamengo na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, deixa eu mostrar aqui o time que está muito completo. O nosso Denilson Show, o Dr. Marco Aurélio Cunha. Obrigada, Marco, por você estar aqui com a gente mais uma vez. O Alex Miller, Ulisses Costa, Dr. Osmar, Everton Guimarães lá em BH e Chico Garcia em Porto Alegre. Começo com você, Denilson. Manda. E agora? Não, e agora é o seguinte, Renato, de toda essa informação que a Band trouxe, com muito bem essa matéria, muito bem feita essa matéria, eu só discordo de uma coisa, em relação ao que o Vasco quer. A situação do Vasco, perdeu em campo, perdeu em campo. A violência, aí é coisa do Ministério Público, polícia, enfim, que tem que resolver. Mas você sabe que existe a possibilidade, porque o Vasco se apega a um detalhe, que a partida, o tempo em que ela ficou paralisada, extrapolou o que é permitido por lei. Ela foi em 73 minutos além. Então, por isso também, enfim, teria que, de repente, olhar a lei. O Vasco vai se apegar a esse detalhe. Mesmo assim, eu acho um absurdo. Mesmo assim, eu acho absurdo. Em relação ao Flamengo, pro Flamengo dá igual. Porque ganhou a Copa do Brasil, tem a vaga na Libertadores e não cai para a Série B. Mas se o Vasco conseguir... Então, aí já muda toda a história. Mas com tudo isso que está acontecendo, mostra a falta de comprometimento, mostra a falta de profissionalismo da diretoria, dos que controlam o futebol brasileiro. Com tudo isso que está acontecendo. Temos 1 semana do final do término do Campeonato Brasileiro e a gente continua falando do brasileiro. E falando de uma forma negativa, que repercute no mundo inteiro da forma negativa. Doutor Marco Aurélio Cunha. Eu acho que essa hora todos têm que estar muito atentos para não dar o menor vacilo, para dar a chance de alguém poder tirar proveito de alguma falha, né? Eu entendo a Portuguesa no caso da sexta-feira, da falta de ter convicção de poder ou não afastar o jogador. Eu acho que tem que ter mais compromisso, evidentemente ficar mais atento, até porque a Portuguesa é muito vulnerável a essas situações. Eu lamento, que eu gosto demais da Portuguesa, tenho grandes amigos lá e torço para que não façam isso com a Portuguesa, embora haja vulnerabilidade na questão jurídica.
Alex Miller. Acho que os dois lados, em relação à Portuguesa, Fluminense, têm suas razões. Os dois lados são defensáveis, baseado no que está escrito. O problema é que tudo foi mal escrito, então. Porque se os dois lados, um de cada lado, tem embasamento jurídico para se defender, quer dizer, eles conseguem encontrar argumentos, é porque alguma coisa está complicada. E deixar na mão do advogado, seu representante legal, para ser avisado de que o jogador pegou 1, 2 ou 1000 jogos, é complicado também. Porque se o cara sai da CBF, é atropelado e morre, ele não deu tempo de avisar. Não, e é um advogado aí, contratado. Você entendeu? Contratado. Então, pior ainda, né? Pior ainda. Agora, independentemente de ter sido contratado ou não dá para deixar na mão de uma pessoa só a responsabilidade de ter sido avisado da punição. Tem que ter alguma coisa oficial, escrita, ou no site, que hoje em dia o site também é tido como uma coisa oficial, né, oficializado. Então tem que ser assim, não dá pra deixar no boca a boca, falar, doutor, então 2 jogos, beleza? Então avisa lá na Portuguesa que ele tá punido por 2 jogos e não por 1. Vira várzea isso. Tem que ter um documento, tem que ter alguma coisa na mão, uma prova concreta, um documento oficializando o clube que determinado jogador tá punido. E não foi o que aconteceu. E é nisso que a Portuguesa se baseia, por isso que eu defendo a Portuguesa nessa. Ulisses. É um tribunal que eu não acredito, o Tribunal de Justiça Desportiva, né? Nunca acreditei, que já vi 1000 lambanças lá dentro. E, enfim, eu acho que, infelizmente, a Portuguesa pode pagar muito caro. Em relação ao que chegou, que não chegou, isso aí vai ser tudo discutido. Mas eu concordo com uma coisa, tem que tomar muito cuidado para não manchar mais ainda o futebol brasileiro, que já está manchado com a violência fora do campo de jogo, ou seja, nas arquibancadas. E juridicamente manchar também seria lamentável. Embora esse país, até as próprias leis, elas têm 1,5 milhão de saídas cada um e de interpretação. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não manchar o que foi decidido no campo de jogo. Doutor Osmar. 2 coisas rápidas. Quem é que está envolvido nesse imbróglio e pode se prejudicar? Flamengo, Fluminense e Vasco. Coitada da Portuguesa. Segunda coisa. Há quanto tempo nós da imprensa, toda a imprensa está batendo? Precisa acabar com esse negócio de torcida organizada, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa prender esse, precisa prender aquilo, precisa mudar o código. E esses caras aí que dirigem o futebol? Há quanto tempo eles estão fazendo essas mumuias, essas lambanças? E o que nós vamos falar? Tinha que destituir todo mundo. São coisas diferentes. Mas no fundo, no espírito, são erros absolutamente iguais, cada um ao seu modo. Claro. Um lá na arquibancada, todo cheio de tatuagem, e o outro aqui, todo cheio de gravata, ar-condicionado, e aqui na caneta. Escrevendo errado. Não, e na verdade, assim, ó, o que se falou quando acabou o Campeonato Brasileiro foi o seguinte: nossa, Fluminense e Vasco, 2 cariocas na Série B, aquela coisa toda. Um dia depois, não é mais isso. Já começou a mudar a realidade. Agora, Everton Guimarães, fã, boa tarde pra você. Quero saber a sua opinião aí, porque parece que vai complicar pra Portuguesa. Boa tarde, um beijo, Renata Guimarães, fã, minha irmã, o doutor Marco Aurélio, que está aí, que não vai pular 7 ondinhas, porque se pular ele se afoga. Um abraço, todo respeito aí a todos. Agora, tem um detalhe importante, é que o direito é a ciência da interpretação, né? Então, aí está o grande problema da Portuguesa. E a gente não pode imaginar o que possa acontecer daqui para frente, não é? A única coisa que a Portuguesa se apega, e foi mostrada inclusive aí no VT que a gente rodou, é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se o anúncio não saiu, se a intimação não saiu de forma oficial, a Portuguesa pode alegar que não foi avisado, mesmo o advogado, o Sestari, tendo confirmado, ele confirmou hoje pela manhã, confirmou ontem à noite, de que avisou sim a Portuguesa. Mas avisou como? Foi sinal de fumaça? Foi um torpedo? Foi um e-mail? Foi um fax? Então, aí que está a grande questão. Avisou como? Então, se o Código Brasileiro de Justiça Desportiva tem um artigo que favorece a Portuguesa, que ela se beneficie disso. Porque dentro do campo, ela não recebeu nenhum tipo de benefício com a entrada do Everton. Entendo que o jogador estava suspenso e não poderia entrar em campo. Mas ela não foi avisada. Eu prefiro não acreditar que exista no departamento de futebol da Portuguesa essa várzea toda. Não, para aí, eu prefiro Everton. não acreditar. Everton, aí você tem que pensar em o Flamengo, por exemplo, que não sabia que uma competição como a Copa do Brasil, as punições também valeriam para o Campeonato Brasileiro. Mas é tudo competição da CBF. Então o André Santos estava suspenso, foi utilizado contra o Cruzeiro. O Flamengo não é um time grande, organizado, estava livre já do rebaixamento, classificado. Não, tô dizendo na teoria. Na teoria, Denilson.
Aí eu pergunto, como é que pode acontecer esse tipo de coisa? Por quê? Você não pode ficar na mão de um advogado. Você tem que ter... Eu, por exemplo, eu até questionei isso hoje na redação. Gente, como é que não filmam? Como é que o clube não vai lá e leva uma câmera para filmar o que aconteceu? Ah, mas não pode no tribunal. Como não pode? Se no tribunal uma coisa tribunal deveria onde uma das partes está participando e você não tem nem como saber o que foi dito no tribunal. Renato, tudo é edital. Então, a hora que terminou a reunião do tribunal, aquilo passa para o site oficial da CBF. Mas na sexta-feira ninguém divulgaram. Mas que sai. Divulgaram na segunda. Sexta-feira, hoje em dia tem tudo em qualquer hora. Divulgaram na segunda, doutor. Tem que passar. Porque o edital sai, por exemplo, a CBF muda um jogo, ela tem que avisar toda a imprensa, ela tem que avisar todo mundo, então ela faz isso. Ela manda e-mail avisando os veículos de comunicação. Agora, no STJD, isso não acontece. É estranho, parece, sabe? Me desculpe aqui, a interpretação que eu faço é que eles torcem para que haja brecha para proteger esse ou aquele. Tá, entendeu? Porque eles deveriam informar todo mundo. Olha, não pode jogar e acabou. Boa, se tem um fax chegando, se tem um e-mail, se está no site da CBF, a Portuguesa errou. Mas se não tá, e aí, como é que faz? Não tava. E o advogado agora da Portuguesa está falando que avisou a Portuguesa? Pois então ele está remando contra a Portuguesa? Depois, é estranho isso aí. Não dá tempo dele ligar. Ele é um advogado de defesa. Não, gente, o que é mais estranho, vou falar de novo, vou chamar o Chico Garcia também lá de Porto Alegre, mas o que é mais estranho é que a Portuguesa, com o resultado de empate, estava garantida na Série A. O Grêmio garantido como segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Por que ela ia colocar isso em risco com um jogador que estava no banco, lógico, ela não sabia, que entrou na partida na segunda etapa e que nem foi decisivo? Não estava sabendo. É diferente do caso do Flamengo. Se soubesse, não, mas se o advogado disse que ela sabia, como é que ela faz isso? É desconhecimento de lei. No Flamengo é desconhecimento da regra. Eu ia falar que é até assim, o Everton não é titular absoluto da Portuguesa. Reserva, entrou. Esse é um jogador titular, se compreende a necessidade de tô para cair para a Série B, então eu preciso do jogador que é importante. Não desmerecendo a qualidade do jogador, mas era um jogador reserva, perfeitamente poderia ficar fora. Se você não sabe da decisão, você também não pode... Vamos se precaver. Também tem essa. Eu acho que a Portuguesa errou e errou feio. E um erro de juvenil. Um erro como esse de cartões, Renato, é erro de gente que não está preparada. E se você tem dúvida, o Marco Aurélio sabe aqui. Marco Aurélio, quantos anos administrando tudo? Você sabe que se tem uma dúvida e não tem ainda uma resposta favorável ou não, você não põe o atleta. A gente pede a informação ao próprio tribunal. Isso. A gente manda uma carta oficializando para ter a resposta oficial do tribunal. É sábado, não importa. Sexta-feira, sábado, você manda a consulta ao tribunal. Isso vale até para os medicamentos. Nós, os médicos, que quando você tem um atleta que tomou algum medicamento que possa ser diferente das questões, você manda um comunicado para a comissão antidopagem para ela avalizar ou não. Aconteceu isso com o Tardelli aqui. Exatamente, isso nós fazemos. E quando temos dúvida, retiramos o jogador de campo para proteger o jogador, em detrimento até do clube. Né? Toma lá um remédio qualquer analgésico que contenha uma substância proibida, a gente tira o jogador. Então tem que ser muito precavido nessa hora e consultar, evidentemente, o órgão oficial. Agora, Chico Garcia, uma boa tarde para você. Eu sei que você toda hora está aí atento a essas questões aí da arbitragem, as questões legais também. Parece que a Portuguesa realmente agora está indo para um caminho que pode beneficiar o Fluminense. Beijo para você, Renata. Um abraço a todos aí. Grande Marco Aurélio Cunha. Um abraço à nação São Paulina, que comemora hoje os 20 anos do Bimundial. Sobre essas questões, o Denilson falou algo muito interessante, né? Que a questão do Vasco da Gama, que a gente está também amplamente discutindo, o pedido do Vasco, ele é muito mais imoral do que legítimo, porque a coisa aconteceu fora do campo. Agora, com relação à Portuguesa, me parece que existe uma legitimidade para que haja a discussão, até pelo que a gente vem acompanhando, inclusive de declarações aí do próprio procurador do STJD, o Paulo Schmidt, parece que vai sobrar mesmo para a Portuguesa, mas o Ulisses também tem toda a razão. A gente nunca sabe o que esperar do tribunal, nunca sabe o que esperar do STJD, porque a arbitragem, ela é muito parecida com a nossa justiça, né, com o nosso direito. As leis, elas têm muita interpretação, elas abrem muitas suscetibilidades. E olha o curioso, a arbitragem é conhecida por ter as 17 regras, né? E a 18ª, que é a conhecida como a do bom senso. Olha a palavra, bom senso, em que o árbitro ele tem a sua interpretação ao seu dispor e pode tomar, dependendo da decisão, aquilo que ele entender como correto. Pois não é que o bom senso também é subjetivo e, às vezes, nem sempre acaba fazendo justiça, né? Agora, o que eu penso é assim, quem acompanhou 38 rodadas do Campeonato Brasileiro
viu tudo o que aconteceu em campo. A gente acompanhou todos os detalhes, é a nossa função. O que aconteceu em campo não vai ser traduzido como realidade neste final de Campeonato Brasileiro. E isso é uma mancha. Uma mancha. Independentemente disso, você tem que depender de uma questão de julgar se o cara entrou ou não entrou numa partida, se tinha tantos amarelos ou vermelhos. Jogos, hein? E você definir a vida de clubes. O Fluminense, gente, era o campeão brasileiro. Caiu porque foi incompetente. O Vasco da Gama, desde o início, vinha mal. Respirou um pouquinho com o Paulo Autuori e depois esteve mal o campeonato inteiro. E agora